Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce paz de Jesus nos envolva e assim eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar de recolhimento, nos acomodar confortavelmente, fechando os olhos para uma maior concentração, respirando profundamente, buscando um relaxamento de corpo e vamos elevando os nossos pensamentos, vamos trazendo à nossa mente a imagem de Jesus com toda a sua brandura, com todo o seu carinho por nós, esse nosso irmão que nos deixou o maior exemplo de caridade, humildade e amor. E assim vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, pela dádiva da vida, por mais um dia de oportunidades, de renovação. Agradecemos também aos amigos espirituais que sempre nos intuem, nos auxiliando a entendermos as situações difíceis como grandes aprendizados, nos motivando constantemente. Quando achamos que estamos sozinhos, eles sussurram para nós: força, coragem, vai em frente. A todos eles, a nossa gratidão. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler o item 144 do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do além do Jordão. Está em Mateus capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples e divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, com o exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente, para a vitória da vida eterna. Que assim seja. Naquela oportunidade da presença de Jesus entre nós, as pessoas como hoje eram sedentas de consolo espiritual para suas angústias, necessitavam compreender o que se passava consigo. Precisavam se curar do corpo e da alma
e Jesus as atendeu em todas as oportunidades que esteve diante delas. Deu assim o exemplo de mestre, preocupado com cada um de uma grande multidão. Emmanuel nos lembra a passagem em que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, dando-nos a luz de sua compreensão. Nesse contexto, Jesus Cristo aproveitava qualquer hora do dia para fazer o bem, seja esclarecendo, ou seja curando, ou seja libertando espiritualmente as pessoas, seja dando de volta a vida a um homem considerado morto. Então, se a vida é curta segundo uns, o que podemos dizer sobre um dia? Aproveitemos cada dia fazendo o melhor de nós, em auxílio dos que podem necessitar de um esclarecimento, consolo ou mesmo uma instrução didaticamente construída num processo de colaboração em que todos se beneficiam de uma interação educacional. Dessa forma, estaremos seguindo o que Emmanuel nos propôs, em diante da multidão, condizente com os ensinos de Jesus. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se, auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Nesta mensagem ora refletida, Emmanuel corrobora a si mesmo quando nos aponta um bom caminho para um momento como esse que passamos na atualidade. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Fé e equilíbrio em todas as direções.